Olá, alunos e alunas! Esta é mais uma aula de ciências feita especialmente para vocês. Assistam o vídeo com bastante atenção até o final e façam os exercícios. Depois de pronto, mandem de volta que eu estou aqui aguardando as respostas de vocês. Na aula de hoje, falaremos sobre reações químicas, as formas com que as substâncias se recombinam entre si, formando novas substâncias. Então, um bom trabalho e uma boa semana para todos vocês. Hoje falaremos sobre as reações químicas. As reações químicas são o resultado da transformação que ocorre com as substâncias, onde os átomos rearranjam-se modificando seu estado inicial e formando novas substâncias. Um exemplo, nós temos aqui a substância NaCl, que é o cloreto de sódio, mais a substância água. Quando essas duas substâncias se encontram, elas vão sofrer uma reação química, e o resultado vai ser NaOH, que é o hidróxido de sódio, mais o HCl, que é o ácido clorídrico. Essas substâncias, cloreto de sódio e água, são diferentes das substâncias hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Então o que aconteceu aqui foi uma reação química. Duas substâncias se juntaram e sofreram uma reação química formando duas outras substâncias diferentes. Nas reações químicas, os átomos dos elementos permanecem inalterados, ou seja, a quantidade de átomos de cada elemento que tem de um dos lados da reação vai ser igual à quantidade de átomos resultante. Por exemplo, nós temos aqui o Na, que é o sódio. Então vamos colocar aqui que temos um átomo de sódio. Formando o cloreto de sódio, nós temos junto com o sódio, nós temos o cloro. Então vamos colocar um átomo de cloro. Na água nós vamos ter o quê? 2 átomos de hidrogênio. Esse 2 aqui significa que o hidrogênio tem 2 vezes. Então nós temos um átomo de hidrogênio mais outro. 2 átomos de hidrogênio. E temos aqui um átomo de oxigênio. Então aqui estão. Então neste lado da reação nós temos um átomo de sódio, um átomo de cloro, um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, porque são 2, e um átomo de oxigênio. Agora vamos para as substâncias resultantes. Nós temos aqui o sódio. Então vamos colocar também o sódio. Só que agora o sódio, ele, em vez de estar ligado com Cl, ele está ligado com o oxigênio e hidrogênio. Então nós temos aqui um átomo de oxigênio. Colocamos aqui um átomo de oxigênio. E aqui um átomo de hidrogênio. O que aconteceu agora? O hidrogênio que estava junto lá, formando o H2, agora ele está separado. Um hidrogênio ficou junto com o sódio e o outro junto com o cloro. Então nós temos aqui mais um hidrogênio. Colocamos aqui mais um hidrogênio. E temos o cloro. Então vejam bem, a quantidade de átomos que a gente tem de um lado é igual ao do outro. Nós temos um Na aqui e temos um Na aqui. O cloro também tem um deste lado e tem um átomo de cloro lá do outro lado. Hidrogênio nós temos 2, então um está aqui, depois temos o outro hidrogênio e temos um átomo de oxigênio. Então a quantidade de elementos químicos que tem de um dos lados da reação, mesmo que a substância se transforme e sejam outras substâncias, permanecem sempre a mesma quantidade. Eles se rearranjam, se recombinam, mas continuam sempre na mesma proporção. Tipos de reações químicas. Bom, primeiro, a gente precisa saber que nas reações químicas, as substâncias que sofrem a reação são chamadas de reagentes. E as substâncias que são formadas nós chamamos de resultantes. As reações químicas podem ocorrer de 4 maneiras. Então nós temos reações que são chamadas de reações de síntese ou reações de adição. Nesta reação,
nós vamos ter duas substâncias reagentes que se unem para formar uma terceira, que seria então a substância resultante. Então a gente costuma representar assim, ó. Nós temos uma substância, que é a substância A. Essa substância vai se combinar com uma outra substância diferente, que é a substância B, e o resultado vai ser uma terceira substância resultante, que é a união de A com B. Então, por exemplo, na síntese do gás carbônico, nós temos o carbono. Esse carbono vai se juntar com dois átomos de oxigênio e a reação vai dar como resultante o gás carbônico ou o dióxido de carbono. Então, carbono é uma substância, oxigênio é outra substância. Quando se juntam as duas, formam o gás carbônico, que é uma terceira substância. Nesta reação, então, nós vamos ter como reagentes o carbono e o oxigênio e como resultante o dióxido de carbono. Depois nós temos as reações de análise ou decomposição. Nas reações de análise, uma substância reagente vai se dividir em duas ou mais substâncias simples, que são as substâncias reagentes. Então vai acontecer o contrário do que acontece na reação de síntese. Então a gente vai representar, nós temos uma substância composta, que é a substância AB. Essa substância, ao sofrer a reação, vai se separar, formando a substância A mais a substância B. Então nós temos aqui a decomposição do dióxido de mercúrio. Então nós temos uma substância aqui que é o dióxido de mercúrio, que é formado por mercúrio, que é o Hg, mais o oxigênio. O resultado vai ser a formação de dois átomos de mercúrio e o O2, que é a substância oxigênio. Então, nesta reação, nós temos uma substância composta, que é o reagente, e essa substância, que é uma substância composta, vai se separar em duas substâncias simples, que são os resultantes. Então, nessa substância aqui, o reagente é o óxido de mercúrio. E os resultantes vai ser mercúrio e oxigênio. O terceiro tipo de reação é a reação de simples troca ou de deslocamento. São reações entre as substâncias simples com outra composta, levando à formação de substâncias compostas em simples. Então, neste caso aqui, nós vamos ter a substância A, que é uma substância simples, só tem um elemento, mais a substância B e C, que é uma substância composta, formada pela união de dois átomos, o átomo B e o C. Vai ocorrer uma transformação aqui, uma reação química, onde o A vai se unir ao B, formando uma outra substância, e o C vai se separar, formando uma outra substância também. Então nós temos aqui uma reação de simples troca entre o ferro, metal ferro, né, e o ácido clorídrico. Quando se junta ferro com ácido clorídrico, o que vai acontecer? O ferro, que deste lado estava sozinho, vai se juntar ao cloro. Então nós vamos ter FeCl. E o hidrogênio, que aqui estava junto com o cloro, ele vai se separar, formando a substância hidrogênio, agora uma substância simples. Então o que houve aqui? Houve uma troca do hidrogênio que estava acompanhando o cloro pelo ferro. O cloro aqui estava acompanhado pelo hidrogênio e agora ele passa a estar acompanhado pelo ferro. Então houve uma simples troca do hidrogênio pelo ferro. Nesta reação, então, a gente tem como reagentes o ferro e o ácido clorídrico. E como resultantes, nós vamos ter o hidrogênio e o cloreto de ferro. O outro tipo de reação, então, é uma reação de dupla troca ou dupla substituição.
Então são reações entre duas substâncias compostas que trocam entre si, permutam entre si os elementos químicos, gerando novas substâncias compostas. Então nós temos a representação da seguinte forma. Nós temos uma substância que é formada por dois átomos, que a gente chama de átomos A e B, mais outra substância formada por átomos C e D. O que vai acontecer? O A que estava junto com o B, agora passou a ficar junto com o D. E o C, que estava junto com o D, agora está junto com o B. Então houve uma dupla troca. Então nós temos aqui um exemplo, que é a reação de dupla troca entre o cloreto de sódio e o nitrato de prata. Então NaCl é o cloreto de sódio, formado por cloro e sódio, e o nitrato de prata, que é formado pela prata, o nitrogênio mais o oxigênio. O resultado disso vai ser nitrato de sódio mais cloreto de prata. Então o que aconteceu? O cloro, que aqui estava junto com Na, ele agora está junto com a prata. Ag é prata. E o NO3, que estava junto com a prata, passou para junto do sódio. Nesta reação, os reagentes então são o cloreto de sódio, que é o NaCl, e o nitrato de prata, que é o AgNO3. Os resultantes são o cloreto de prata, que é o AgCl, e o nitrato de sódio, que é o NaNO3. Equações químicas. A equação química é a forma encontrada para demonstrar graficamente os fenômenos químicos. Vamos ver, por exemplo, a reação de formação da água. Então a gente sabe que a água é formada por hidrogênio e oxigênio, sendo que cada molécula é formada por dois átomos de hidrogênio que a gente representa por H2. Já o oxigênio, a substância oxigênio, é formada por dois átomos de oxigênio que a gente representa por O2. Quando duas moléculas de hidrogênio, duas moléculas de H2, se combinam com uma molécula de oxigênio, com uma molécula de O2, o resultante vão ser duas moléculas de água. Ou seja, H2O. Então, aqui nós temos uma molécula de água, que tem dois hidrogênios e um oxigênio. Dois hidrogênios e um oxigênio. E aqui a mesma coisa. Temos dois hidrogênios e um oxigênio. Observe então que as moléculas de hidrogênio, que são os H2, e de oxigênio, que é o O2, dão lugar a duas moléculas de água. A equação química representa então as fórmulas das substâncias, como H2, O2 e H2O. E além disso, os números 1, 2, que determinam a quantidade da substância que reagiu ou que foi produzida na reação química. Então, voltando lá à nossa equação, nós temos o H2 duas vezes. Então nós vamos representar 2H2, porque tem duas vezes o H2. O O2 nós temos uma vez só. Então se coloca simplesmente O2, não precisa colocar um na frente. Já do outro lado nós vamos ter o quê? Duas moléculas de água, 2H2O. Então aqui tem um e aqui tem outro. Então a gente vai representar isso colocando o número 2 na frente. 2H2O, que é o resultado da equação. Agora é a vez de vocês realizarem as atividades. Depois que estiverem prontas, mandem para mim que eu vou ficar aqui aguardando as respostas de vocês. Um bom trabalho para todos.